Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público. E hoje essa conversa é com o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilo. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, numa conversa com o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilo. É um prazer muito grande, Góes, estar aqui dentro desse programa já tão tradicional da Federação, das entidades aqui de São Paulo. E, mais uma vez, a Confederação participa com muito entusiasmo, com muita alegria, e tenho certeza que a gente pode travar uma série de debates que são importantíssimos para o servidor público, tanto de São Paulo como do Brasil. Antônio Tutilo é funcionário público aposentado, né? Pela Assembleia? Pela Assembleia Legislativa. Pela Assembleia Legislativa. E mais do que isso, é um especialista em orçamento do Estado, porque assessorou as lideranças do governo na organização para votação de vários orçamentos durante vários anos lá na Assembleia Legislativa. E também presidiu a maior entidade de funcionários públicos da América Latina, que foi a Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo. Agora presidindo a Confederação Nacional. Agora é Brasil, né, Tutilo? É Brasil. Nós temos que nos orientar no sentido do Brasil como um todo. Quer dizer, São Paulo é aquela máquina que todo mundo conhece, que é a grande propulsora de todas as coisas que acontecem no nosso país. Mas é importante que a gente se junte a todas as nossas filiadas de todos os cantos do Brasil, dos principais estados da federação, para que a gente possa ter uma união muito forte, uma união para beneficiar, para apoiar o servidor público do nosso país. Nesses nossos programas que antecedem as eleições que vêm aí, em outubro, nós temos discutido algumas coisas que eu gostaria de ouvir o presidente da nossa confederação. Uma delas, a gente tem dito sempre aqui que se o cidadão recebe um direito que está lá escrito na Constituição, a tal Constituição Cidadã, ele recebe através do servidor público, tá certo? O que é para você o servidor público dentro da Constituição e da cidadania brasileira? Olha, Góes, eu acho o seguinte: o servidor público dentro da Constituição, tem uma frase que, quando eu fui lá da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o Gradim, que era o nosso assessor de imprensa, ele dizia uma frase importante, que era a seguinte: olha, todas as ações e todas as atividades que o Estado participa têm a mão do servidor público. Então, o servidor público é a base de tudo. O governo, seja que área for, seja que setor for, dentro do município, dentro do Estado, dentro da área federal, sem o servidor público não se realiza nada. Ele é a base de tudo. Ele está colocado dentro daquilo que o Góes coloca da Constituição, como uma mola mestra, como a base de tudo que nós podemos realizar. E quando o governo, em todas as esferas, eu quero repetir, não respeita o servidor público, não respeita a Constituição, isso aconteceu claramente na emenda 41,
quando se negou ao servidor público aquilo que era direito dele, aquilo que eram cláusulas pétreas e que ninguém achava que poderia ser modificado, mas, no entanto, foi. Então, isto foi uma forma de rasgar a Constituição, de mostrar uma das grandes coisas que aconteceu nessa reforma da Previdência que foi colocada lá na Emenda 41, nós estamos discutindo até hoje. Até hoje se discute o quê? Que o servidor aposentado não deveria, após a sua aposentadoria, continuar pagando a sua contribuição previdenciária. Mas, no entanto, lá desde 2003, nós estamos pagando uma coisa que não deveríamos pagar. O único país do mundo que cobra contribuição previdenciária após a aposentadoria. É o único país do mundo. E existe contanto que se debate, contanto que se pleiteia, em 2006 foi apresentada uma PEC, que é a 555, e até hoje o governo não coloca em votação. Quer dizer, veja, além do problema que nós estamos falando de Constituição, nós estamos verificando que não existe democracia no nosso país. Sabe por que não existe democracia? Não existe democracia porque a grande maioria dos congressistas, Gozzi, eles apoiaram um requerimento, mais de 400 fizeram a sua assinatura, dizendo o seguinte: vamos colocar a PEC 55 em votação. E até hoje não se coloca em votação. Por quê? Porque o governo não quer. Porque o governo não quer perder receita. E eu vou dizer o seguinte: sabe quanto é a receita que foi levantada? E isso aconteceria, Gozzi, em 5 anos, porque isso é progressivo. É 20% a cada ano que você deixaria de pagar os 11% que se paga hoje. Então, em 5 anos, nós deixaríamos de recolher ao Tesouro 2,5 bilhões em 5 anos. E quanto o governo hoje já desonerou das folhas de pagamento, de tudo que é indústria, de 56 setores da indústria brasileira, em 5 meses nós deixamos de recolher, devido a essas desonerações, 52 bilhões. Ou seja, eu até escrevi isso, o governo deixa de arrecadar e dá de presente para a indústria 52 bilhões em 5 meses e não quer deixar o aposentado que já pagou durante 35, 40, 45 anos a sua contribuição, previdência já foi paga. Se foi mal aplicado o dinheiro, é outra história, não é culpa do servidor, mas ele já pagou. E agora o governo não quer perder 2,5 bilhões em 5 anos, e que é um problema constitucional, e que nós deveríamos aprovar essa emenda para mostrar um problema de justiça para o servidor público. Mas o servidor público, ele é abandonado pelo governo, existe infelizmente, existe uma política que é para acabar com o servidor público. E, na verdade, não é isso que se espera. O servidor precisa ser melhor orientado, o servidor precisa melhor treinado. Nós precisamos manter um trabalho que faça com que a população fique bem servida. Mas o governo não dá essa estrutura. O governo não... E aí a população vai de encontro ao servidor público, critica o servidor público, mas ela não percebe que ela não tem retorno do governo. A população não percebe que a culpa não é do servidor público, a culpa é da estrutura que não é colocada em favor do servidor público. Você vai numa delegacia, não tem papel, não tem máquina de escrever, não tem computador. Você vai num posto de saúde, não tem remédio. Você vai numa escola, faltam professores capacitados, não tem nada. Então, policiamento, quando você sai nas ruas do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, é uma insegurança total. Então, nós pagamos os maiores impostos do mundo, né? A carga tributária está perto de 40%, chega a 37% hoje, e não tem retorno. E o grande culpado é o servidor público. E eu vou mais longe, né, Gozzi?
Na verdade, o governo coloca uma grande mentira. Eu estou sendo muito claro, gente, uma mentira, porque isso nós já falamos aqui, é bom sempre o nosso telespectador verificar, o nosso servidor público, o povo em geral, tem que perceber como que o governo trata o servidor público. E, na verdade, quando o governo faz campanhas dizendo que a Previdência é deficitária, ele está mentindo. Por que ele está mentindo? Ele está mentindo porque quando nós temos informações oficiais, a Anfip recebe informações do governo central, faz a sua estatística e fechamos 2013 com um superávit. Veja bem, gente, eu estou falando superávit de quase 80 bilhões de reais. E por que o governo diz que está furada? Se a Previdência, o que eu falo é Seguridade Social como um todo. A Seguridade Social teve um superávit de quase 80 bilhões. Mas se a Previdência está envolvida com a Seguridade Social, porque o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é assistência, previdência e saúde, né? Ora, se a Previdência está embutida dentro da Seguridade, como é que eu posso dizer que a Previdência está quebrada? Não pode estar quebrada se a Seguridade tem 80 bilhões de superávit. Então, o que acontece, caro telespectador, caro servidor público, povo que está nos ouvindo? O recurso que entra na Seguridade Social, ele é desviado para outras finalidades, principalmente, que é o grande foco do governo, é a Bolsa Família. Ninguém está contra a Bolsa Família, só que eu não posso colocar a Bolsa Família como sendo um item de Seguridade Social, mas uma área que seja separada disso, para não mostrar que eu tiro todo esse dinheiro e cada vez dou mais recursos. Hoje a Bolsa Família agora recentemente, foi inflacionada em 10%. E quantos aposentados tiveram? 5. É justo isso? A Bolsa Família ter 10 e o aposentado ter 5? Então, nós estamos desvirtuando. E o aposentado, Góes, eu sou aposentado e muitos aposentados desse país. E agora, tem uma coisa importante que eu queria colocar, que nós estamos fazendo uma união, e precisa haver união. Ou nós nos unimos, ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a força deve ter, não do aposentado servidor público, mas do aposentado do regime geral também. Porque o do regime geral também está sendo colocado e desrespeitado pelo governo. Porque eu tinha um tio meu, Góes, um tio meu já falecido, ele aposentou pelo teto. Ele dizia assim, olha, Tutilo, aposentei por 10 salários mínimos. Só que um pouco antes dele morrer, ele dizia assim, eu estou recebendo 2 salários mínimos. Por quê? Porque isso vai decrescendo e você vai perdendo, e o aposentado, que nessa fase da vida precisa de seus medicamentos, precisa de um plano de saúde, precisa de uma série de coisas que é importante para ele, ele não consegue subsistir. Então, veja, não é o problema só do servidor público, nós temos que unir também ao regime geral. E nós estamos até fazendo uma campanha agora, Góes. Você aposentado, você que já tem até mais de 70 anos, tanto do servidor público como do regime geral, vote. Nós temos que votar. Porque após 70 anos, não é necessário mais votar, não é mais obrigatório. Mas vote mesmo assim. É o caminho para modificar alguma coisa. Vote mesmo assim, porque só assim nós podemos modificar. Hoje, o governo diz para todos nós que tudo está maravilhoso. Não está. A educação não está, a saúde não está, a segurança não está. Então precisamos votar. Nós vamos falar já dessa questão do voto e do voto com qualidade, do voto consciente, né, Tutilo? Mas antes até de entrar nesse assunto, eu sei que tudo isso que você está colocando aqui vai ter um momento muito importante de discussão dentro da Confederação Nacional, que vai se reunir agora. Verdade. Em Salvador, dia 20, é isso?
a 96 anos da AFIPEB, que é a entidade mais antiga lá de Salvador, e a partir do dia 21, da Bahia. Nos reuniremos da Confederação e teremos 2 dias assim de intenso, inclusive até eleições que será tratado. E, aliás, eleições na própria Confederação também. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa reunião da Confederação. Então, nessa reunião nós trataremos de assuntos importantes em que estão em pauta a toda hora. Uma eu já falei, que é a PEC 555. Nós vamos falar também, o nosso setor jurídico é muito ativo, com o nosso diretor Júlio Bonafonte. Temos entrado com diversas ações junto com o Judiciário, por sinal, né? Sempre com o Judiciário, entrando com ações, precatório, vamos discutir precatório, porque até hoje não se resolveu o problema de precatório. Ganhamos no Supremo, porém não levamos. Por que não levamos? Porque agora está se discutindo como pagar. E os governadores e prefeitos não querem pagar. É importante recolocar, né, Totilo, que o Totilo falou que o aposentado, o servidor público, paga para a aposentadoria mesmo depois de aposentado, mas o servidor na ativa e aquele que já está aposentado, inclusive, é credor do Estado. O Estado tem uma dívida enorme de coisas que ele deixou de pagar ao servidor. O servidor entrou na justiça, virou precatório. É disso que o Totilo está falando. Pois é, e o precatório no Brasil todo, gente, ele chega a mais de 100 bilhões de reais. E por que aconteceu isso? Porque o governo não pagou aquilo que deveria pagar ao servidor. Aí ele entrou com uma ação, ganhou essa ação, já está julgada essa ação, só que não pagam. E aí o que acontece? Os governos municipais, estaduais e federais, eles não conseguem pagar. E agora postergaram por 8 anos, depois postergaram por mais 10 anos, e agora estão dizendo, olha, se pagar, nós não vamos ter caixa. Vai quebrar a prefeitura, vai quebrar o Estado, vai quebrar o governo, então nós não podemos pagar. Então, o lobby de governadores e prefeitos é muito grande e o Supremo agora pediu vistas, né? Pediu vistas para que isso já estava decidido, tem que pagar precatório e agora pediu vistas para fazer a modulação. O que é modulação? É verificar a forma de pagamento. Só que agora não se coloca na pauta para se decidir qual é a forma de pagamento. E não tem forma, nós colocamos, o doutor Júlio, nas reuniões em que ele fez com os diversos ministros, nós até propusemos que em 5 anos, pelo menos, se pagasse o que está em dívida. 5 anos, 5, nem assim eles decidem, eles querem mais. Não paga, nós pagamos, a corrupção campeia por aí. A qualquer coisa que se mexe tem um problema sério, e aí tem, além de mensalão, além de SESI, além de doleiros, além de Petrobras, é uma série de coisas que a corrupção campeia. Porém, quando se faz necessário pagar o precatório, não se paga, e o servidor é prejudicado. Então é um absurdo o que acontece nesse país. Olha, eu vou até mais longe, Gózi. Nós estamos entrando com uma ação, junto com o Judiciário, através do Dr. Júlio Bonafonte, que quando você demora para pagar o precatório, incide uns juros, eles têm que pagar com juros. E o governo cobra imposto de renda sobre esses juros. Veja, nós estamos pagando o imposto de renda sobre um problema de atraso que não é culpa nossa. É uma culpa do governo. Ele ganha em cima do que não pagou. Ele ganha em cima do que você pagou. Quer dizer, é um absurdo total. Então, nós estamos entrando com uma nova ação para dizer, olha, isso é um absurdo, não queremos pagar juros sobre isso, nós queremos receber o valor que temos direito. E o governo, inclusive, nem a própria tabela do imposto de renda, isso é defasado violentamente, faz uma revisão pequenininha, e prejudica também o servidor, prejudica o povo como um todo, porque a tabela é manipulada, a tabela não é real,
Quando a inflação é X, a tabela é X menos 1, X menos 2, X menos 3. E aí quem é o prejudicado? É o contribuinte. E a importância desse encontro da Confederação Nacional é exatamente que você vai unir uma luta de todos os estados. Exatamente. São várias entidades. Todos os estados e os 3 poderes, né? Os 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Exatamente. Inclusive, lá na Bahia, nós vamos ter também, discutir um assunto que nós já discutimos tanto na Confederação, mas está sempre em pauta, que é um problema de terceirização, que o Estado realmente dificulta tremendamente o nosso trabalho. Vamos discutir um problema de concurso público, problema de comissionamento, porque o que acontece hoje? Ao invés de se realizar concurso público, principalmente na área federal, há os comissionados. Então, existem os padrinhos, né? Então eu vou colocar esse comissionado que não precisa fazer concurso e ele vai ganhar um ótimo salário e vai trabalhar para aquilo que eu preciso. E daí o servidor que prestou o concurso, e às vezes nem concurso é aberto, ele acaba sendo prejudicado mais uma vez, né? Então isso também iremos debater, iremos verificar uma série de direito de greve que também está pendurado aí, não se fala disso. Então está colocado, Tutilo, dia 21, 22 e 23. E 23 em Salvador. Todas as entidades de servidores públicos lá reunidos. A discussão é grande. Mas nós vamos continuar conversando com o presidente da CNSP, Antônio Tutilo. Nosso programa hoje já está no fim, mas ele continua com a gente no próximo programa. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A FESPESP realizará um seminário em setembro no litoral de São Paulo, na cidade de Itanhaém. O temário e as palestras estão sendo discutidas pela comissão organizadora, mas sob o eixo central, o servidor público e o sistema democrático brasileiro, o evento deverá ter palestras sobre Constituição e cidadania, administração pública, direitos e deveres do servidor e voto consciente. O seminário ocorre entre os dias 11 e 13 de setembro. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos realiza nesta semana, entre os dias 20 e 23 de agosto, seu encontro nacional. O evento acontecerá na cidade de Salvador, capital da Bahia, e trará discussão de importantes temas do funcionalismo. No evento também será realizada a eleição para o triênio 2015-2017 da diretoria executiva da CNSP. UNASSI. UNASSI é o Movimento Unificado dos Idosos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e do INSS, grupo que tem trabalhado forte pela aprovação da PEC 555, que, se aprovada, isentará os servidores públicos aposentados da cobrança de previdência. O grupo reuniu entidades nacionais vinculadas ao fisco, que tem pressionado os deputados na Câmara em Brasília. O UNASSI pretende realizar um ato público em São Paulo no próximo dia 28 de agosto. Antes, no dia 16, acontece um ato já confirmado na cidade do Rio de Janeiro. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, disponibilizou, em 1º de agosto, plano odontológico aos seus usuários, dependentes e agregados. O benefício faz parte da política de valorização dos servidores pelo governo do Estado de São Paulo para melhorar a qualidade de vida do funcionalismo público. A assistência será oferecida por meio de 3 empresas credenciadas, a Admix, Aliança e Prodente. O pedido de adesão, que é facultativo, deverá ser feito diretamente com a operadora escolhida. O servidor poderá optar por 3 planos disponíveis: básico, superior ou executivo, por um valor mínimo de R$ 11,52 e atendimento de urgência e emergência em qualquer um deles. A adesão poderá ser feita por sistema eletrônico, pelos Correios, na sede do IANSP na capital paulista ou em um dos 17 CEAMAs do Instituto no interior. O usuário tem a liberdade para escolher o plano que melhor atender às suas necessidades.
O escolhido para o contribuinte principal deve ser o mesmo dos seus dependentes e agregados. E a permanência mínima no plano é de 12 meses. Mais informações no site do IANSP, que está aparecendo aí na tela, www.iansp.sp.gov.br. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar de forma ininterrupta, sempre tratando de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você já sabe, 11 31 04 38 36 ou por e-mail fespesp@fespesp.org ou visite o nosso site www.fespesp.org. E você também pode acompanhar a nossa fanpage no Facebook, que é no www.facebook.com/fed.fespesp. Todos os endereços aparecem aí na tela. E eu também convido a você para ver o nosso site, aliás, o nosso canal no YouTube. Todos os programas Cidadania e Serviço Público estão lá. É bit.ly/TV Fespesp. E você pode acompanhar também os programas no nosso site. Você acompanha em tempo real no site da TV aberta e depois arquivado no site da Federação, sob o ícone Fespesp na TV. E aí você assiste quando quiser, da forma que quiser, quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.